Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje, nós iremos falar sobre biografia e legado. E para isso, eu estou com uma pessoa sensacional aqui, biógrafa e escritora, que é a Ana Cristina Nóbrega. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Henrique. Obrigada pela introdução, né? Me Opa! senti. Aqui a gente só fala a verdade, Ana. Oxe, tá bom. Obrigada. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui e para falar de uma coisa tão bacana que é a ideia de legado, né? E como é que você começou com isso, Ana? Escrever, falar sobre a vida das pessoas. Falar sobre a vida das pessoas fica uma coisa meio de fofoca, mesmo? tá? Não é isso, gente. Mas olha só, eu morei muitos anos em Foz do Iguaçu, eu trabalhava na Itaipu Binacional. O que você fazia na Itaipu? Eu era gestora de projetos. Perfeito. Tá? E acontece que cada projeto grande que nós desenvolvíamos, eu achava que era importante deixar o legado. Perfeito. Deixar a experiência, o resultado, deixar isso registrado de alguma forma. Então, Perfeito. lá eu comecei a escrever vários livros. E ia publicando esses livros através da editora da própria Itaipu, e nós íamos publicando. Até que depois, por causa desse trabalho, eu fui chamada para escrever uma biografia. Que e eu legal. relutei bastante. Falei, não, eu não tenho capacidade, eu Certo. não sou formada em letras, não sou jornalista. Sim. Eu tive uma certa resistência para aceitar. Mas a família insistiu bastante, eu conhecia bastante todo mundo da família. E eu, inclusive, recomendei alguns biógrafos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não é comigo não, não é né? comigo. Perfeito. Mas eles disseram, não, nós queremos que seja você. E, francamente, foi uma delícia o trabalho. Que legal. Foram 2 anos de pesquisa. E o resultado foi muito além daquilo que eu imaginava que seria uma biografia. Sim, eu acho que você até teve esse olhar de trazer o assunto do legado, porque foi esse o resultado que nós conseguimos. Uma coisa que eu percebo, Ana, hoje, é que a história do legado está sendo meio deixado de lado. Né? Antigamente você tinha uma ideia de legado muito maior, de biografias, tinha muitas biografias, era costume todo mundo ler biografia. Hoje, talvez pela mídia está mais imediata, ou todo mundo buscando muita novidade ao tempo todo, a ideia do tem que buscar o novo, pararam de olhar para trás. Pois é uma discussão interessante essa que você está trazendo, né? Porque também há mudanças, a evolução traz novos olhares sobre o mesmo tema. Perfeito. Antigamente, as pessoas achavam que só podia ter biografia quem fosse muito famoso, quem fosse Lady Diana, quem fosse o John F. Kennedy, alguém assim muito importante. Por outro lado, o mundo digital também aproximou mais as pessoas de algumas realizações que antes não eram tão possíveis. Entretanto, eu particularmente penso que nós saímos para outro extremo. Antigamente, as pessoas não escreviam, escrevia quem era muito importante, mas, por exemplo, como eu costumo falar, o meu avô, a história dele vai ficar no tempo, se perdeu porque ninguém registrou essa história. Então, foi um legado que ficou, como muitas das pessoas que passaram do século passado para trás. Sim. Hoje em dia, nós temos mais acesso à informação. Então, hoje as pessoas conseguem ou acreditam que colocando tudo no modo digital, conseguem arquivar mais informações. O problema é que essas informações estão chegando com mais superficialidade, ou talvez com menos profundidade. Perfeito. Então, quando você consegue converter o legado num livro físico, em algo material, você perpetua esse legado com mais profundidade. Perfeito. E através dele você consegue trazer memórias, trazer valores, trazer registros de inspirar pessoas, inclusive, que eu acho que é um dos grandes papéis da biografia, é você conseguir inspirar outras pessoas através daquilo que alguém viveu antes dela. Perfeito, perfeito. E você sente que tem muita receptividade? Tem, mas assim, eu tenho percebido que
no mundo digital, Sim. a oferta... Eu vejo muitas pessoas falando assim, ensino você a fazer uma biografia em 30 dias. Né? É perfeito, né? Eu não posso acreditar nisso, porque não é Sim. possível. Por exemplo, este livro aqui demorou 2 anos para ser feito. Perfeito. Porque foi toda uma pesquisa, eu viajei atrás de informações, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu entrevistei dezenas de pessoas, eu tive que confrontar informações, porque muitas vezes a memória da gente trai. Sim. Não por mal, não é de propósito que a pessoa não está te dando uma informação equivocada. É porque ela não lembra. Ela não lembra ou ela registrou daquela forma. Então, por exemplo, neste livro acontece um fato muito curioso. Em determinada altura, o marido da dona Filó faleceu. Ó, esse é o livro da dona... Apresenta. Da dona Filomena Rafaim. Ela é a criadora, a matriarca do Grupo Rafaim do Foz do Iguaçu. Ela faleceu 2 meses atrás, mas ela deixou um legado importantíssimo, tanto para a família quanto para as empresas. Que legal. E aí a gente até pode conversar um pouco sobre o que representa esse legado para a empresa. Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. E para os funcionários também, para os colaboradores, né? O quanto que eles podem compartilhar dos valores que ela colocou na obra que ela realizou. Perfeito. Né? Mas, resgatando um pouco a história da memória, quando o marido dela faleceu, eles tinham 8 filhos. Um filho tinha 16 anos e era um playboy que andava na cidade, namorava todo mundo, chegava em casa, fazia baderna, coisa que é típica de adolescentes da época. E ela tinha o filho mais velho, que já era casado e já tinha filhos. Nesse universo de tempo, entre esses 2 irmãos, o mais novo e o mais velho, tinha mais 6. Então, eles eram 8. Quando o marido dela faleceu, cada um viu a morte do pai de uma forma diferente. Era como se eles tivessem perdido 8 pais diferentes. Perfeito, perfeito. E cada um estava no momento da sua vida, cada um sentiu de uma forma, cada um tinha uma imagem do pai. Perfeito. Então, a informação de um não é que está errada, mas ela precisa ser contextualizada. Dentro do ambiente, dentro do momento. Até pensando que tem aquele velho ditado que você agora me fez lembrar, que quando eu sou novinho, meu pai é um herói. Quando eu sou mais velho, o meu pai ele é um cara de muito juízo. Quando eu estou na adolescência, meu pai não sabe nada. E você consegue pegar todo mundo. Exatamente. E aí você precisa encontrar onde é que está a verdade. Há pouco eu comentei com você, né? Como é tênue a linha entre o que é real, o que é verdade, e o que é a obra literária e como você tem que ser ético para escrever isso sem ser tendencioso, porque eu não posso descrever o pai do menino mais jovem nem o pai do menino mais velho. Então, quem era essa pessoa, né? Qual foi o papel dele? E aí eu queria aproveitar só... Por favor. Falando do legado, o quanto que para os funcionários da empresa, das muitas empresas que eles têm na área de turismo, lazer, entretenimento, o quanto que para eles foi importante conhecer o legado dos valores. Porque uma coisa é você ser funcionário de uma empresa que você conhece o dono. O dono é o cara que provavelmente anda com um carro bom, que viaja para a Europa, e que você cria uma série de imagens, né, estereotipadas do que é um chefe, um patrão. Certo. E quando eles conseguem ler os valores que fizeram esta mulher depenar frango, passar a noite de Réveillon depenando frango para fazer e pôr os 8 filhos depenando frango, isso passa a ter outro valor. Perfeito. As empresas não chegaram onde chegaram do nada. Né? Teve muito sacrifício, muita doação. E, por exemplo, ela e o marido sempre eles falavam muito do quanto que o cliente é a pessoa mais importante da empresa deles. Esse legado, ele perpetuou-se. E ele está registrado aqui. Então, quando um funcionário lê, ele não está ouvindo o gerente dizer, pessoal, o funcionário aqui, o cliente aqui é a pessoa mais importante. Ele está entendendo que lá em 1960, o cliente já era a pessoa mais importante. Isso era um valor. Então, a biografia traz isso. Ela inspira pessoas porque ela traz os erros, traz os acertos.
Mostra o caminho, mostra a história, né? Mostra Exatamente. a história. Você sabe, Ana, você agora comentando, eu lembro, eu trabalhei na Petróleo Ipiranga, na companhia. Eu tinha acabado de sair da universidade, eu estava no último ano, isso já tem alguns anos, e eu entrei na Petróleo Ipiranga. E a Ipiranga é uma empresa nacional, gaúcha, foi a única refinaria na época do Getúlio lá que ele estatizou, né, o petróleo no Brasil, ficou lá. E eu lembro que quando eu entrei na Ipiranga, eu recebi o kit do funcionário, de quem entra. Era um papel, kit de boas-vindas. Um kit de boas-vindas. E dentro desse kit veio uma embalagem super linda, abri, tinha um livro super bem produzido, você via a qualidade, a preocupação com a qualidade, que aquilo ali não era só um caderno, não era só uma revista, era um livro mesmo, lindo, contando a história da Ipiranga. Na verdade, isso que você fala que não era um caderno só, que era um livro lindo, isso transparece a qualidade do legado. Isso mesmo. Então, esse livro não é algo de pouco valor, pelo contrário. Isso é algo que tem um grande valor, porque é a história daquela empresa. E era muito legal, porque você ia lendo, eram 4 famílias que se juntaram, etc. E você vive aquilo. Né? Eu entrei e falei, claro. vamos aprender, né, sim, cara? Sim, sua nova você empresa, mergulha na história. Exato. E aí, aí o sentimento de pertencimento vai lá em cima. Agora você transpõe isso para os dias de hoje. Então, um funcionário, quer dizer, não sei se eles ainda têm um kit de boas-vindas e tal, mas um funcionário, ou qualquer um de nós, vê a Ipiranga. Nós passamos na rua, vemos a Ipiranga. E amanhã sai uma notícia que a Ipiranga, sei lá, aconteceu alguma coisa com a Ipiranga. Todos nós fazemos um julgamento de valor sem conhecer nada do que está por trás e todos nós achamos que sabemos alguma coisa. É esse mundo digital que se torna superficial. Sim. E que é o contraponto desse livro que você recebeu. Entendi. Entendeu? Porque fica aquele superficial que ninguém sabe nada direito. As mensagens que devem ser passadas, elas se perdem. Elas se perdem porque também não existe tempo. Sim. A velocidade da informação é muito grande. Então, hoje, as pessoas querem mudar de story rapidinho. Rapidão, o dedinho. Né? Então, assim, é 1 minuto. Dia desses eu olhei um Instagram do meu filho que tem conteúdos muito, muito relevantes sobre inclusão, deficiência, etc, etc. Que são Por sinal, qual é o canal dele, Ana? É muito interessante. Nada Frágil. Para quem quer conhecer um pouco mais desse mundo da inclusão, de superação de uma pessoa, um jovem com uma deficiência genética e que tem se superado e tem uma vida muito integrada, né, no dia a dia. Então, @xnadafrágil, porque a síndrome que ele tem chama X Frágil. Então, o nome do Instagram dele é X Nada Frágil. Que legal. É muito bom. Parabéns. Mas eu estava vendo, eu entrei sem querer, eu nunca entro assim na parte de trás das publicações. Mas eu fui ver, tinha uma publicação super bonita e dizia assim, tempo médio de visualização, 3 segundos. Aquilo me deu uma decepção, porque assim, 3 segundos é 1, 2, 3. Não é nada. A pessoa não viu nada, não ouviu nada, não entendeu nada, não aprendeu nada. Então, só passou. É um legado que está ali, que não vai ter utilidade para quase ninguém. Entende? Entendo. É diferente de você ter um legado escrito, materializado. Porque ele exigiu muito mais pesquisa, ele exigiu não só entrevistas, mas pesquisa de documentos, confrontação de datas, um apuro nas informações, porque é uma coisa que você tem a responsabilidade ética de deixar para sempre. Né? Então... E uma coisa que eu também reparo, Ana, é que dentro da... Eu acho que todas as mídias elas têm suas vantagens e desvantagens, né? Mas o que eu percebo é que hoje a mídia digital está muito na ideia do corte. Então, nós iríamos pegar um livro desse aqui da Dona Filomena e iríamos cortar ele em 100 pedaços. E colocar 100 historinhas. Para quem vê as 100 historinhas e que sabe quem foi a Dona Filomena, beleza. Agora, para quem não sabe, aquilo
Então, que se perde. É o contexto em que nós vivemos, né? Sim. Aliás, a biografia, eu comentei há pouco com você, a biografia também tem isso. Porque Sim. o legado que é deixado por alguém, ou por uma Sim. empresa, ou, enfim, por uma cidade, uma comunidade, esse legado está inserido num contexto. Sim. É num contexto histórico. Então, o mundo de hoje é assim. Ele é digital, ele é mais fluido, ele é mais rápido, numa velocidade muito maior do que era antes. Não estou aqui julgando o que é melhor, mas assim, falando do meu trabalho como biógrafa, primeiro que uma biografia não se escreve em 30 dias. Não, impossível. Tá. Segundo, às vezes já me perguntaram se eu uso a IA, né? Certo. Porque a IA é uma ferramenta útil, muito útil para muitas atividades do dia de hoje, né? Porém, quando eu faço a pesquisa é oral, ela é sentimento. Eu tenho aqui o sentimento, o choro, a alegria, a realização, o medo. Isso a IA não me dá. Eu preciso desse trabalho de conhecer a pessoa, ouvir o sentimento da pessoa, registrar as falas, a sutileza. Tudo isso faz parte da composição do legado da pessoa. Né? Então, quando você fala, eu posso fazer uma biografia em 30 dias, eu ponho na IA. E ela faz, Tudo bem. Vai sair um Frankenstein, provavelmente, mas uma coisa extremamente superficial. Sem dúvida nenhuma. Que é uma coisa que ninguém vai ter paciência de ler. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente escreve um livro, o meu maior prazer é que a pessoa queira passar para a próxima página. Sem dúvida nenhuma. Essa é a minha realização. Quando alguém fala, eu comecei a ler e não conseguia parar, isso é a glória. Assim. Para mim, é a glória. Que legal, Ana. E quais foram as dificuldades maiores no começo, Ana? No começo, Henrique, eu não tive dificuldade, você acredita? Eu acredito. Eu vou te falar que eu não tive. Essa biografia aqui... Bom, eu comecei a escrever há 25 anos atrás. Perfeito. Né? Começou cedo, você está com 32, claro, 7 anos. Foi, eu era adolescente. Fica a dica. Mas esta aqui, que foi minha primeira biografia, eu até já pensei sobre isso. Por que eu tenho facilidade em escrever? Porque existe um prazer. Escrever, para mim, não é um trabalho. É um prazer, é algo que me deleita, é algo que me realiza, que me ensina muito. Então, eu também falo, né, que quando eu começo uma biografia, eu entro uma pessoa e eu saio outra. Eu saio com mais informação, com mais conhecimento, com mais sabedoria. Então, isso me engrandece tanto, isso me faz tão bem. E eu quero ter tanto respeito pela confiança que as pessoas têm ao me dar esse livro para escrever a sua vida, a sua história. Pensa que responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu faço isso com prazer. Perfeito. Como eu sou arquiteta, isso é um raciocínio meu, não tem nada de científico nisso. Perfeito. Mas o arquiteto faz projetos. A metodologia do projeto envolve uma série de etapas. Eu creio que inconscientemente eu tenho essas etapas dentro de mim, de como que se organiza uma biografia. Por onde começa, como se organizam os dados, como você registra essas informações, como você estratifica, porque, engraçado, o biógrafo ele é um pouco curador da memória. Porque tem coisas que são mais importantes e outras menos importantes. Então, assim, você tem que avaliar de todo o universo de coisas que você tem. Então, eu tinha, acho que mais de 1000 páginas. Dessas, eu reuni 100. Então, o que você... O que realmente importa, né? Para quem vai ler, não é? Às vezes a pessoa acha que aquela história é muito legal, mas será mesmo que às vezes tem outro fato que vai impactar mais quem vai ler. Então, essa curadoria também é bastante delicada. E eu faço isso, acho que com naturalidade. Eu gosto de fazer. E nós olhamos para um livro, a gente não pensa isso. Já pega, a biografia está pronta, não pensa no trabalho do biógrafo. Né? Da pesquisa. É um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa não só de entrevistas, né?
pesquisa oral, Sim. fotográfica, documental. Eu vou muito para cartório. Eu dia desse para fazer este livro aqui. Esse daqui de quem que é? Esse aqui do seu Jurandir Barroso, aqui de Londrina, um empresário incrível daqui de Londrina. Eu fui ver o livro-ata do Yacht Club. Nossa! Então, mas isso para mim é um prazer enorme. Então, assim, eu cheguei até o Yacht Club e falei, eu preciso olhar. Abriram as portas para que eu pudesse olhar atas de 1970 do Yacht Club para ver o que aconteceu. E parte do que aconteceu na primeira reunião, que era uma reunião, enfim, conflitante, havia lá uma série de questões, ficou registrada aqui. Então, isso só fica registrado aqui se eu for lá pesquisar. Perfeito. Não é uma biografia porque é um papel que está guardado. Em 30 dias que vai fazer isso, entendeu? Entendi. Então, esse mergulhar na história, mergulhar no legado, sim. A biografia ela organiza as memórias. Sim. Ela dá vida ao legado. Sim. Então, o legado é tudo que ficou depois que a pessoa não está mais aqui, Sim. né? Ou, enfim, que a empresa evoluiu para um outro patamar. Sim. O que passou... A ponte com o futuro é a biografia. É a biografia. E eu acho isso sensacional. É muito bom. Ana. Eu sempre comento que é olhando para trás que a gente enxerga para frente. É isso aí. Né? Conhecendo o passado, vamos colocar de uma maneira mais bonitinha. Vendo o passado que eu enxergo o futuro, etc. Mas a história... Por favor. A história... Ana, ela é essencial para formar quem nós somos. Exatamente. Né? Um homem sem história, um homem sem passado. E eu não estou falando da história dele, né? Eu estou de uma história do como é que ele foi parar ali, de onde ele veio. Esses dias eu vi uma conta muito legal. Para você nascer, você teve que ter um pai e uma mãe. 4 avós. 16 bisavós. Vai indo pra trás. Aí 16 vezes 16, aí já me perdi, porque multiplica. E você vai ver que até lá são 3.000 pessoas que passaram para você estar aqui. Para você estar aqui. Então, cada pessoa tem uma história, um jeito de viver. E aí, o que eu acho legal e que você pontuou é que antigamente você ia conhecer a história de alguém que era muito importante. Né? E a tua história mesmo, ela ficava perdida, ou você pegava alguém muito importante que tinha uma história parecida com a do seu avô, com a do seu bisavô, e você imaginava que poderiam ter acontecido as mesmas coisas ou coisas muito parecidas. E hoje não. Hoje a gente tem condição de trazer a história para um futuro neto, para minha filha, por exemplo, toda a história do avô dela, de uma maneira simples, de uma maneira pontual, né, com responsabilidade. E é engraçado porque hoje, talvez você já tenha percebido isso com a tua filha. Sim. A nossa geração, a minha, não a tua, mas a minha geração passou a do meu pai principalmente, passou do quase zero para tudo que existe hoje. Quer dizer, o meu pai nasceu num lugar que não tinha carros, não tinha nada com roda, porque era tudo muito íngreme e não tinha como rodar ali, porque tudo despencava na Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Então, assim, meu pai ia para a escola descalço. Sim. E ele viu nascer o avião, o carro, o celular, o fax, o computador. Sim. E aí, poucos dias atrás, a minha sobrinha neta perguntou... eu não sei que nós comentamos alguma coisa de telefone. E ela falou, mas na época do vô não tinha telefone? Aí a gente falou, não. Assim, é óbvio que nós sabemos que não tinha. Mas na cabecinha dela, uma menina de 6 anos não imagina que o mundo já aconteceu sem telefone. Sim, sim. Então, se isso não está registrado, coisa que para nós é muito óbvia... Sim. Não vai desaparecer, porque as pessoas não vão saber que não tinha telefone. Exatamente. Inclusive, depois eu tive que explicar para ela que o telefone não era celular, porque para ela só conhece o celular. Sim, sim, sim. Então, e não é só ela, não. E não é só ela, não. Você fala de telefone de fio, telefone discado. Muita gente não conhece. Parece coisa do além. TV preto e branco. Um dia eu convidei meu pai para vir aqui, ele vendia esse rádio aqui, ó. Olha ele era representante comercial, ele olhou para mim e falou, esse é um rádio da SEMP? Eu falei, ele falou, eu vendi esse rádio. Você vê que legal? Olha então, a gente que não se prende à história, que acha que a história
só são histórias, né? Sempre, não sabe o que está perdendo, não sabe a riqueza que ela é uma biografia. Mas tem que ser bem escrita. Ela também tem dúvida. Que ser agradável, Sem porque dúvida. assim, eu falo assim, olha, a biografia é que nem álbum de fotos de família, né? Certo. Aí só a família que gosta de ler, né? De ver. Então, você tem que transformar essa biografia em algo tão agradável, sabe? Tão gostoso de ler, tão encantador, tão... que a pessoa goste de ler. Sim. Eu tenho logrado isso nos livros que eu tenho escrito e esse é a minha maior alegria, o meu maior prazer é saber que isso acontece. Sim. Eu escrevi a biografia do seu Wilson Duarte, que é um corredor aqui de Londrina. Sim. Ver que ele vendeu 1000 livros é uma coisa. 1000 livros é muito mais do que muito best-seller da Amazon. Sim. E ele sozinho vendeu 1000 livros contando a história dele. Olha só. Então, isso me dá um prazer tão grande, sabe? Isso me dá uma realização tão grande que é isso que eu quero fazer, que sabe? legal. Assim, Ana, você lembra primeiro uma biografia que você tenha lido? De quem foi e que tenha te tocado? Eu vou te dizer, eu li uma em Portugal, quando eu ainda era adolescente em Portugal, Sim. que era a biografia de Beethoven. Eu tenho essa biografia até hoje. Que legal, hein? Páginas amarelas, um papel grosso. Certo. Um livro desse tamanho, assim. Era a biografia de Beethoven. Foi a primeira que eu li na minha vida, lá em Portugal. E marcou? Marcou, você tem até hoje, né? Marcou muito. Que bacana, muito. Que bacana. Eu sempre gostei, mas por esse sentido, de que você aprende, sabe? Sim. A biografia é a história de alguém. Eu tenho uma brincadeira, Ana, que eu falo para os meus alunos, né? Que o inteligente é aquele que aprende com a experiência do outro. Você não tem que bater a cabeça se o outro já bateu. Você sabe que tem uma pessoa muito polêmica, eu não vou citar o nome porque ele é polêmico no Brasil, assim. Sim. Mas o ano passado ele estava lá em campanha, não sei o que ele estava fazendo, e eu ouvi uma frase que eu achei muito inteligente. Ele fala assim, que nós devíamos comprar tempo. Eu falei, comprar tempo? Eu fiquei pensando, o que significa comprar tempo? Ele falou assim, você compra tempo quando vocês aprendem com a experiência do outro. Porque o outro gastou tempo para aprender. Genial. Não é genial? Genial. Então, assim, você ficou 1 ano aprendendo uma coisa, você gastou 1 ano do seu tempo. E eu fui lá e aprendi com você em 1 minuto. E como aprende comprar mesmo. tempo. Exatamente. Você ganhou 1 ano. Que bacana. Muito não bom essa. Legal? Mais uma... Eu tenho que falar o nome, é Pablo Marçal. É o autor. É o autor, que é para não trazer o... Não, o Pablo Marçal só tem um problema, é o jeito dele. Então... Mas ele é muito inteligente, ele é muito esperto. É que eu não quero trazer para mim a autoria de uma coisa que não é minha. Então, assim, mas eu ouvi ele falando isso e eu falei, cara, que inteligente. Sabe, vamos comprar tempo. A gente pode comprar tempo dos outros. Ele é sagaz. Ele tem uma oratória incrível, né? Então... Ele é sagaz. Né? Então, mas é perfeito isso que ele colocou. Porque quando nós aprendemos com a experiência do outro, eu não vou ter que bater tanto a cabeça, eu já vou aprender o que não dá certo. Você não vai perder tempo. Entendeu? Exatamente, eu já não vou fazer aquilo que eu sei que não vai dar certo. Então, quando a gente vê uma biografia, é isso que ela traz. Uma biografia que eu li, eu não vou lembrar o nome da biografia, mas foi do Churchill. Maravilhosa. Você vive com o cara, né? Quando é bem escrita. Porque eu já peguei biografia também que... Tem biografia que é chata. Nossa, né? Parecia, que é como é que monótono, chama? Como é que chama quando a gente coloca no jornal quando uma pessoa morre? Obituário. Eu já li biografia que parecia obituário, sério. Triste. Tá bom, não era minha. Não era sua, não era sua, mas eu já vi coisa muito mal feita. Eu queria aproveitar, não sei o tempo que nós temos, mas todo o enfim, tempo do mundo. Nós falamos bastante de pessoas, mas empresas também têm legados muito bacanas para deixar. E quando uma empresa deixa um legado, ela deixa um legado de cultura, de valores, de princípios. E isso conecta as pessoas que estão ali trabalhando. Isso traz um certo propósito para que... Por que as pessoas estão ali dedicando seu tempo para fazer aquilo? E eu acho importante. Quando esta biografia, particularmente, ele é empresário, ele tem
muitas experiências como empresário que me fizeram pensar, mas eu sei que quando alguém lê esse livro, a pessoa vai aprender coisas. Sim, sim. Né? Economiza tempo. Sim, né? sim. Então, eu acho que para as empresas, você deixar registrado esse começo, essa história, o quanto que o pai ou o avô ou a geração passada batalhou para chegar onde chegou hoje. Sim. Isso tem um registro não só histórico, mas de valores também. Sim. E sabe uma coisa que eu percebo? Nós estamos numa cidade que completou 90 anos. Uhum. Ela é muito nova ainda. Para essa história de legado. Muitíssimo nova. Então, porque você estava falando aqui agora, eu estava lembrando das fotos de Londrina, da década de 30, na década de 40, a rua cheia de barro, a história dos primeiros, do pessoal que veio, dos primeiros imigrantes. Por sinal, tem até o Londrina, na minha opinião, tem uma homenagem muito bacana, feita lá na frente da Galeria do Vila Rica. Você já chegou a ver? Não. Lembra onde era a biblioteca pública? Sei, claro. Correio, biblioteca pública, Galeria do Vila Rica. Ali tem uma praça. Sim. E naquela praça tem alguns totens com os nomes das famílias que vieram para Londrina. É muito bonito. Bom. Dos primeiros, pessoal da década de 30 que veio. Então, uns totens, um quadrado. Mas, olha que interessante, você está falando de Londrina. Eu estou finalizando, tive hoje a última reunião com a dona Kimiko Yoshi. Opa! Nós estamos finalizando, já finalizamos, já imprimimos, inclusive, a primeira parte do livro. Sim. O livro dos 60 anos da Guarda Mirim. Olha que Você imagina que se Londrina tem 90 e a Guarda Mirim tem 60, significa que 2/3 da história de Londrina, a Guarda Mirim esteve presente. Formando cidadãos, formando jovens, tirando jovens de situações de vulnerabilidade muito graves. Sim. Então, essa história, para escrevê-la, eu já estou há 1 ano e meio escrevendo. Nós tivemos que garimpar documentos que nem existem mais. Teve pessoas que já faleceram, que infelizmente não conseguiram trazer sua contribuição daquele momento. Teve documentos que desapareceram. Teve documentos que nós tivemos que garimpar, outros que nós tivemos que confrontar, porque a pessoa disse, não, isso aqui aconteceu de tal jeito. Daí você vai ver, a pessoa diz, não foi desse jeito, não, foi de outra forma. Sim. Então, esse é um livro que é um legado para a cidade. Sim. 60 anos da Guarda Mirim é um legado da cidade. Sim. Né? E ela começa contando por que nasceu a assistência social em Londrina. Por que tinha crianças, em 1940 já tinha crianças em situação de vulnerabilidade. Né? Por que isso aconteceu? As pessoas precisam entender por que tinha crianças naquela época mendigando. Por que tinha Liga dos Engraxados lá na catedral? Por que tinha... Nossa, você me fez voltar quando eu tinha 10, 12 anos de idade agora. Então, assim, esse livro é um legado. Sim. É um legado para a cidade, para a memória da cidade. Sim. Então, assim, quando você tem uma empresa, o legado são os valores. Quando você tem uma cidade, é uma memória. Perfeito, né? Perfeito. E quando você tem uma família, é uma identidade que você tem ali, sabe? Então, para cada público, você tem um resultado. Sim. De uma biografia bem escrita. Sim, que bacana, Ana. Eu acho que a memória, quem não tem memória, fica muito complicado para saber quem que ela é. Com certeza. Entendeu? As pessoas mais jovens, talvez elas não tenham esse tamanho desse significado, né? De onde eu vim. Mas quando o tempo vai passando, vem esse questionamento, né? De onde eu vim, quem era minha família, o que fizeram, né? Porque se você perceber, Ana, triste a história, mas é real, daqui 50 anos, 60, 70 anos... Nós não vamos estar mais aqui. E ninguém vai saber quem fomos nós. Exatamente. Os nossos filhos vão lembrar de nós, vão contar para os nossos netos. E acabou ali. E acabou. E talvez no seu caso, que você já tem filha grande, já tem neta, tudo, os seus bisnetos e tataranetos talvez ouçam de você. Mas vai parar ali. Agora, o meu
possivelmente meu tataraneto vai falar, quem? Né? Sabe que uma coisa legal de escrever biografia é honrar a pessoa que batalhou. Nossa, sabe? Sensacional. Honrar. É uma palavra muito linda. Porque às vezes a pessoa deu a vida dela por uma determinada causa, Sim. ou para construir uma empresa, Sim. ou para manter a família. Para manter a família. E aí, quando você tem a oportunidade de honrar essa vida, sabe? Sim. De dar de presente para aquela pessoa, dizer, eu valorizo o que você fez, sabe? Sim. Eu honro cada minuto que você batalhou para nós estarmos aqui hoje. Sim, e é muito bonito isso, É muito né? bonito, É muito bonito. E acontecimentos? Eu imagino que fazer esse tipo de pesquisa acaba sendo uma aventura. Tipo Indiana Jones em busca de informações, né? Sim. E aí, coisa... O que você já... Onde você já se viu e fala, nossa, eu estou aqui? Tipo... Olha, quando eu estive no Rio Grande do Sul, houve uma Revolução Farroupilha, alguma coisa assim. Sim. Essa dona Filó, ela era neta, a avó dela, a avó não, a mãe, eram vários filhos e eles ficavam dentro de casa, no meio da campana, assim, não era numa cidade, era no meio da área rural. E o pessoal passava pegando rapazes para lutar na Revolução Farroupilha. E aí, as mães, quando desconfiavam que o pessoal ia passar, escondiam os filhos no porão, faziam alguma coisa assim, escondiam mesmo. E ficavam só as meninas. Sim. E essa dona Filó mesmo, ela era criança ainda, quando eles passaram na casa dela. Que ela legal. Correu para dentro de casa, falando, mãe, eles estão chegando, estão chegando. Imagina a cena, se você conseguir imaginar... Não, surreal, é uma surreal, coisa assim, surreal. Muito... Pensar que isso foi no Rio Grande do Sul, né? Não estamos falando nazismo, nós estamos falando aqui. Aqui, 1000 quilômetros daqui. E os filhos dela todos escondidos no porão, sabe? E eles entraram, pegaram tudo quanto era comida que tinha na cozinha, comeram, vandalizaram, sabe? Ameaçaram. Sim. Foram embora, eu fiquei pensando, falei, caramba... A gente sabe tão pouco, né, da história. E você me lembrou uma coisa, você falou do Rio Grande do Sul, as coisas vão ligando, né? Saiu uma série na Globo, mas é um livro chamado A Casa das Sete Mulheres. Sim, eu assisti. Aquilo é uma biografia. Aquilo é uma biografia histórica, muito bem feito. Muito bem feito. E é aquilo, se não tivesse sido escrito, que até me parece que quem escreveu é uma das meninas que aparece no filme. Uma das sete. Uma das 7. É a... como é que é o nome dela? Eu devo ter assistido essa série umas 4, 5 vezes já. E me parece que ela que escreve as memórias dela. Então, e é nessa época. Então, e é sensacional. Se você não mergulha nessa história... às vezes as pessoas me perguntam, eu nunca falo, né, que nós viemos de Portugal e em que condições que nós viemos de Portugal. Porque talvez agora, um pouco mais velha, depois de alguma análise, eu e meus irmãos descobrimos que nós nunca falamos porque acho que foi um momento doloroso para nós. Eu imagino. Largar nossa vida e vir para o Brasil, adolescentes, crianças. Explica o contexto. 1974. Aconteceu a Revolução dos Cravos, em 74. Nós chegamos a Londrina em outubro de 75. Sim. Fugidos, obviamente, da Revolução dos Cravos. E ali nós 3 nunca mais falamos do assunto para ninguém. Mas isso está dentro de nós, de alguma forma. Sim. E às vezes as pessoas me falam, você devia escrever a história da família de vocês. Eu também acho. Eu não tenho, eu ainda não consigo, Henrique. Sim, ainda não. Ainda. Emocionalmente não consigo. É mais fácil falar da vida dos outros do que da minha. Porque eu acho muito legal. A Ana, gente, eu conheço ela há muito tempo. Mas desde quando eu era criança, literalmente. E eu sempre frequentei a casa dela, sou muito amigo do irmão dela. E eu acho muito legal a história de vocês, da família, ter vindo para cá, até porque a história de vocês se confunde com a história de Londrina. Sim. Entendeu? Teve muita coisa, sua mãe teve o caixote. Teve muita participação. Entendeu? Sim. Ou seja, da década de 70, década de 80, quem
quem decorava a casa era sua mãe, aqui em Londrina, quem era decoradora. Eu lembro de história do seu pai junto à Herbtécnica, que se tornou uma das maiores empresas de Londrina e do mundo hoje, né? É verdade. Então tem muita coisa. A história da saída de vocês... Que costura com a história de Londrina. Que costura, eu acho isso sensacional. Eu tenho orgulho disso, tenho muito orgulho do pai e da mãe terem feito parte dessa história da construção da cidade. Eu acho muito legal, o seu pai sempre é pontual nas opiniões dele, é sempre defensor do que ele sempre achou correto, entendeu? Então, a gente percebe isso dentro. Então, se falam para você escrever a história da sua família, eu acho que deveria. No futuro. E eu sei que material tem. Tem muito material. Ana, estou a fim de fazer uma biografia da minha família. Como é que eu te encontro? Como é que uma pessoa que está nos assistindo fala, nossa, legal, eu tenho família ou eu tenho uma empresa. Por onde se começa? Bom, eu faço 2 tipos de biografias. Uma em que a pessoa já traz o material pronto, assim, o que ela tem. E fala, olha, com isso aqui faz. Mas é mais um registro, não é uma biografia. É mais um registro histórico. De datas, de documentos. Uma coisa que não é tão profunda quanto uma biografia, que em geral demora mais tempo para ser feita. As pessoas me perguntam muito quanto tempo demora. Em média, 6 meses a 2 anos, dependendo da quantidade de pesquisas que estão envolvidas e tal. Perfeito. Então, esse é um tempo médio, mas depende. Às vezes a pessoa diz, olha, vai ter uma data, vai ser aniversário do meu pai, naquela data, vamos fazer uma força-tarefa? Faz uma biografia pocket. Nós mergulhamos e fazemos, né? Eu não costumo fazer muitas biografias juntas, porque justamente porque eu gosto de mergulhar na história. Perfeito. O que é biografia junta? É fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo. Eu não faço. Eu imagino consigo. Até que... Então, assim, eu tô agora, nesse momento... Já pensou você contando uma história no livro do outro? Não, então, mas isso que você falou é muito interessante. Talvez seja um defeito meu, de não conseguir fazer simultaneamente. Ou uma qualidade. Mas, por exemplo, eu estou concluindo este mês, o da Guarda Mirim, que é toda uma história de assistência social. Eu estou escrevendo, começando agora, o livro do professor Reinaldo Ramon. Professor Reinaldo! Foi um show! Gente, quem é de Londrina fez o professor Reinaldo Ramon. E estou no meio de um livro sobre o Pantanal, sobre 2 casais que fazem expedições ao Pantanal. Então, são assuntos muito diferentes. E estão em tempos diferentes. Então, um está acabando, o outro está começando. Aí eu consigo conciliar. Perfeito. Então, é sempre assim, uma coisa que eu não faço muitas por ano. Faço demanda tempo. Para ter qualidade, tem que demandar tempo. E eu não quero mesmo fazer quantidade. Eu quero poder entregar isto que eu entrego. Entendi. Eu olho para os livros e eu falo, nossa, eu tenho um orgulho, sabe? Eu tenho uma satisfação, então eu quero continuar tendo essa satisfação. Não quero entregar só por entregar, sabe? Entendi. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, fazer alguma pergunta, eu tenho um Instagram, chama anacristinanóbrega.biografias. Entra lá, pode mandar mensagem no direct, eu respondo. É um prazer e depende muito, assim, do que a pessoa precisa. Do tamanho, do tempo, do material que ela já dispõe. Então, vai depender muito do tempo que é necessário para escrever essa biografia. Perfeito. Tá? Essa do Pantanal agora nós vamos lançar em setembro de 2026. Eu já estou trabalhando nela há uns 6 meses. Então, já tem data para lançar. E eu estou vendo também aqui a biografia do seu Abel. Seu Abel. Seu Abel, o pai da Ana. E ó o tamanho. Você acha? Esse aí tem conteúdo. Esse aqui tem conteúdo. Um grande abraço aí, seu Abel. Vou ler. Leia com carinho. Ana, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu queria tanto agradecer, porque não é fácil abrir espaço para falar sobre literatura, para falar sobre... Infelizmente. Sobre livros. Eu achei tão rico dessa parte, sabe? Tão generoso parar e trazer esse assunto que talvez as pessoas achem que é
já é meio descartável, Sim, né? Tem sim. outros assuntos mais atuais, Sim, talvez. sim. E parar para falar sobre livros, eu acho uma riqueza tão grande, sabe, É. Henrique? Acho que foi uma oportunidade das pessoas também refletirem sobre Não tem esse... dúvida. O livro, Ana, existe um mundo antes e depois. Entendeu? Foi o Gutenberg, não foi? Foi. Então, o seu Gutenberg foi lá, papapá, fez a prensa Imprimiu, e o mundo mudou. é, Né? Isso daqui é isso aí. conhecimento, isso daqui é base de vida, isso daqui é moral, isso daqui são É valores, isso aí. está tudo aqui. É isso aí. Entendeu? É o dia que a gente deixar o livro de lado, com certeza nós vamos entrar numa crise Sim. existencial humana. Se já não estamos entrando, É. porque hoje é raro. Pois é. Entendeu? Hoje você pega, eu sou professor universitário, você pega, os alunos não leem mais. Na minha época, eu já estou formada há 40 Sim. anos. Na minha época, já tinha pessoas que se formavam sem ter lido. Então, como é que pode? Eu não entendo isso, por quê? Porque fica tão vazio. Qual que é o conteúdo que essa pessoa Exatamente. tem? Aí eu vou polemizar, mas Por assim, favor. eu tô aqui para isso. Qual é o conteúdo que uma pessoa tem para discutir as eleições no final? Então, não sabe nada. A pessoa defende, levanta uma bandeira lá, qualquer uma que seja, não estou aqui fazendo julgamento, mas a pessoa defende uma bandeira que ela não conhece nada. Ela não sabe o que está defendendo. Muito mal a superficialidade. Ela conhece uma manchete que ela ouviu e aí... Se ler 5 parágrafos, já muda de opinião. Exatamente. Se conhecer um pouquinho mais, né? Então, eu acho que livro é muito importante, faz parte da essência. Você que está nos vendo, se você for um rapaz novo, leia. Se você for um pai, incentive o seu filho a ler, porque isso daqui faz toda a diferença. Cognitiva, de inteligência, de sucesso. E hoje fazer o diferente não está tão difícil. Pois é, infelizmente. É só fazer o básico. É só fazer o básico. É isso aí. Ana, muito obrigado. Para mim, estou muito feliz de você estar aqui. Eu espero que você também tenha gostado e que vamos falar sobre mais coisas mais para frente, Ana. Sobre novas pesquisas, sobre novas biografias. Você já deu seu Instagram? Isso? @anacristinanóbrega.biografias. Procurem, façam perguntas. A Ana é super coração para isso. Ela quer fazer a diferença. Tá bom? Espero fazer. Espero que esse seja o meu legado no mundo. Amém, 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 amém. Bem, muito obrigado por você que nos assistiu. Entre em contato com a Ana e leia. Leia. Até mais. Tchau, tchau.